Bonjour à Francesados. Salut à Francesada, je suis Roberta, je suis brésilienne. E je suis Emile, je suis français e no vídeo de hoje você vai aprender coisas que com certeza você nunca aprendeu na escola. A gente vai te mostrar 20 palavras, expressões e trejeitos franceses que vão te fazer entender o francês falado e falar francês como um verdadeiro afrancesado. A gente vai te mostrar uma mini cena e depois a gente vai fazer uma verdadeira aula e a gente vai explicar cada uma dessas 20 expressões, frases e trejeitos, tá bom? Então fica até o fim, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos! C'est parti! Allons-y! Allô? Je vais au cinéma avec Valentin, ça te dit? Ouais, carrément. T'es où là? Je suis encore dans le métro. La vache! Tu déconnes? Du coup, on t'attend ou quoi? Bah ouais. Je suis pas loin. Genre 2 arrêts. J'arrive à Nation. Franchement, c'est le bordel. Désolé. Bref, j'arrive. Ok, ça marche, t'inquiète. Mais ne tarde pas quand même. On t'attend au bar à côté du cinéma, tu vois? N'importe quoi. Attendez-moi directement devant le cinéma plutôt. Isso é diálogo da vida real na França. Isso é diálogo verdadeiro entre dois nativos. Exatamente. E é por isso que tanta gente quer aprender francês, tenta aprender francês e quando chega no país francófono não entende nada, porque não entende esses detalhes que a gente vai te ensinar aqui na aula de hoje, tá bom? Que você não aprende na escola. Mas antes de passar para a explicação, não esquece de baixar seu e-book com 7 passos facílimos para falar francês, para bombar seu francês. Mais 2 bônus, tá? De graça esse e-book, não deixa de baixar. Basta clicar aqui no izinho ou ir aqui na descrição do vídeo, a gente colocou um link. Clica lá, coloca seu e-mail, coloca seu nome, dá o ok e você vai receber tudo na sua caixa de e-mail. Vamos agora para a explicação. Je vais au cinéma avec Valentin. Ça te dit? E aí o que é que isso significa? Eu vou ao cinema com Valentin. Ça te dit? E aí esse ça te dit, o que isso significa? Significa você topa, você tá afim. Porque se você fosse ler palavra por palavra, ficaria isso te diz e não é isso te diz, né? Não faria o mínimo sentido. É ça te dit, você tá afim, você topa. Uma outra maneira de fazer essa mesma pergunta seria essa aqui. Ça te tente do verbo tenter, tenter que vem de tentação. Tentação. Então, olha, a gente vai falar aqui um monte de coisa, então pega aí o teu caderno e anota, tá bom? Se você ainda não tá com o seu caderno, dá uma pausa aqui e começa a anotar tudo. Essas dicas são muito importantes, tá? Vamos continuar. Roberta respondeu: Ouais, carrément. Ouais, carrément. E significa sim, óbvio, sim, sem dúvida. Como assim sim? Sim não é oui? Ouais. Exatamente. Ouais. Oui, mas na vida real, o francês da vida real falado, eles dizem Ouais. ouais. A gente fala os dois, mas você pode ouvir muito ouais. Que ficaria assim, a pronúncia é como se fosse ouais, assim, tá bom? E esse carrément significa, obviamente, você não deixa nenhum lugar para dúvida, nenhum lugar para hesitação. Eles seriam o equivalente mais corriqueiro, assim, mais do dia a dia, do bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Que é claro, obviamente, tá bom? Então, carrément, carrément. Vamos continuar, então, com a próxima frase. Alguns minutos depois. T'es où là? T'es où là? Isso significa, você tá onde agora? Vamos parte por parte. Aqui a gente tem o te, mas quando a gente aprende o francês na escola, a gente aprende que para dizer você é ou tu és, você tem que dizer tu es. Tu es. Sinceramente, você vai ouvir isso raramente, tá bom? Você vai ouvir tu es raramente. Porque o que eles mais falam na vida real é assim, eles esquecem esse u. Te. Te. Simples assim, tá? O u significa onde, tranquilo. E esse lá, a gente aprende na escola que o lá significa lá, naquele local, ali. Só que, na verdade, no dia a dia, você vai ouvir também esse uso do lá, que é o lá sendo usado como sinônimo de maintenant, agora. Agora. Então, lá. T'es où là? Você está onde agora?
tem o lá. Então, fica com esse lá na cabeça. Je suis encore dans le métro. Je suis encore dans le métro. E por que isso aqui é diferente, né? Então, je suis encore dans le métro, eu estou ainda dentro do metrô. Por que esse je suis? Eu nunca vi isso escrito na minha vida. Realmente não se escreve assim, tá? A gente escreveu aqui. Tudo que a gente escreveu é para mostrar para vocês o que foi falado, tá? O que a gente fala na vida real. E esse suis seria o Je suis. você aprende na escola je suis, mas você ouve na vida real suis. Je suis. Até você pode ouvir je suis com CH. Je suis. Je suis. Depende. Je Depende suis, da pessoa. Suis, suis. E aí, até parece meio... É bem parecido, né? Não dá pra ouvir muita diferença. Mas só pra você saber que lá na França, nos países francófonos, eles têm esse costume de cortar o E. E aí ele não vai falar je suis de forma tão cortada assim, tá bom? La vache. Tu déconnes? La vache. Que significa literalmente a vaca. A vaca, você tá brincando, né? Então, a vaca, o que é a vaca? A vaca significa oh lá lá. Oh là là. Eita. Não seria como? Eita, não acredito. Oh là là. Tu PQP. déconnes. Seria uma coisa assim bem... "Ah, não acredito, um choque assim. La vache. Você tá em choque. La vache é pra mostrar uma surpresa. Eu não acredito que você ainda tá no metrô. La vache. Tu déconnes. Esse tu déconnes significa você tá brincando, né? Não acredito. E aí ele poderia muito bem ter dito sérieux. Sérieux? La vache. Sérieux? Sérieux? La vache. Sérieux? Que é a mesma coisa, tá bom? O sérieux é mais neutro, então você pode usar também num contexto formal, enquanto tu déconnes somente no contexto informal. Du coup, on t'attend ou quoi? Du coup, on t'attend ou quoi? E essa frase significa então, a gente te espera ou o quê? Então, a gente te espera ou não? Qual é? E aí esse du coup significa Seria tipo donc. Donc. Donc, on t'attend ou quoi? que é um sinônimo, então, em português seria então, né? Então, on t'attend ou quoi? É. E por que on t'attend? Emílio não tá no cinema com o Valentin porque ele não falou nous aqui. Porque a gente sempre fala o on ao invés do nous. É como em português, a gente É, fala gente. nós, a gente usa nós, mas é muito, muito, muito comum a gente dizer a gente ao invés de falar nós. Então, esse on seria o equivalente de a gente em francês e ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, como il, ela, on, tá bom? Como a gente. em Exatamente, português. como a gente em português. Então, on t'attend, quer dizer, a gente te espera, o quoi? E esse o quoi significa o quê? É para dar uma ênfase na pergunta. A gente te espera o quê? A gente te espera ou não? A gente te espera, qual é? É mais ou menos alguma coisa desse tipo e você vai ouvir muito isso. Du coup, on t'attend ou quoi? Ben ouais. Ben ouais. E esse ben, o que é que significa esse ben? É um trejeito francês, né? O que é isso? Tá, é tipo, é óbvio, obviamente. Ben, Ao invés de dizer trejeito francês. exatamente, ao invés de dizer simplesmente ouais, que significaria simplesmente oui, sim, me espera, né? Sim. Quando eu digo esse bah, quer dizer, bah, claro que você vai me esperar. Por que você não vai me esperar? Eu tô chegando já. Bah, ouais, claro que me espera, né? Je suis pas loin. Genre, 2 arrêts. J'arrive à Nation. Ou seja, eu não estou longe. Tipo, 2 paradas. Eu estou chegando em Nation. E aí, o que é que a gente vê aqui? Ah, esqueci o ne. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. A gente aprende na escola que para fazer a negação em francês, você tem que fazer o sanduichinho. É o ne, no O meio pas. o verbo e depois o pas. Ne pas. Mas na língua falada, os franceses simplesmente esquecem o ne. E ao invés de falar je ne suis pas loin, eles vão dizer je suis pas loin. Je suis pas loin. Ou suis pas loin. Como a gente já viu, que ao invés de falar je suis, eles falam suis. Então, suis pas loin, certo? Genre, 2 arrêts. Genre é para explicar o que você falou antes. Seria o equivalente do português do tipo. Tipo, é. Tipo, Não significa gênero, né? se você for traduzir exatamente, é gênero. Então, não é isso. É como se fosse o tipo,
em português. Eu não estou longe, tipo, mais ou menos, né? 2 paradas. J'arrive à Nation. Eu estou chegando em Nation, que é uma parada de metrô em Paris, tá bom? Sim. Franchement, c'est le bordel. Désolé. Bref, j'arrive. Isso significa, francamente, tá uma bagunça, tá uma zona isso aqui. Desculpa. Bref, j'arrive. Enfim, eu estou chegando. E aí, só antes da gente explicar aqui, esse désolé tem esse E no final, porque fui eu que falei e eu sou uma mulher. Então, ele leva esse E no final, apesar da pronúncia ser igual ao masculino, que seria escrito sem o E, como eu acabei de apagar. Désolé, pronúncia igual, escrita diferente, tá? Aí a gente vê aqui esse franchement. Franchement. Que significa francamente. Francamente, a gente não usa tanto assim o francamente no português, na língua oral, mas você vai ouvir muito, 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 muito no francês falado. E é uma coisa que a gente não aprende muito a escrever, porque franchement, né? Não sei, não é tão comum assim na escrita, mas na língua oral, sim, o tempo inteiro. Então, está uma bagunça, desculpa, bref. Bref. Bref é um sinônimo de enfin. Sim. Quero passar para outra coisa. Vou fazer um resumo bref. J'arrive. Ou seja, resumindo, eu tô chegando. Então, bref quer dizer que eu vou concluir o que eu tô falando. Eu não quero mais falar disso, tá bom? Ponto final. Bref, j'arrive. Ok, ça marche. T'inquiète. Ok, ça marche. T'inquiète. E aí, o que isso significa? Ok, beleza. Funciona. T'inquiète. Não se preocupe. E aí, ça marche, se a gente fosse traduzir exatamente o que é, marcher pode ser caminhar, Andar, é. andar, e pode ser também funcionar. Por exemplo, l'ordinateur marche. Quer dizer, o computador funciona, quer dizer que ele está funcionando. Mas isso aqui não significa funciona, significa beleza. Sim, uma expressão. Beleza, ça marche. Ok. E aí, o t'inquiète T'inquiète, significa... na verdade, seria ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Você pode ouvir t'inquiète pas ou simplesmente t'inquiète. 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 Significa não se preocupe. Então, ne t'inquiète pas ou t'inquiète. Não se preocupe, a gente tá vai tudo te bem. esperar. Não se preocupe. Tá tudo bem. Mais ne tarde pas quand même. Mais ne tarde pas quand même. O que significa isso? Mas não demore. Tarder, certo? É demorar. Tarder. Não demore de toda forma. Esse quand même, quando eu cheguei na França, eu nunca entendia porque as pessoas usam muito. E eu falava, o que danado esse quand même? O quand même é de toda forma. Tá? Eu entendi que você tá bloqueado, que você tá tendo um problema aí no metrô, que tá uma bagunça o metrô. Mas de toda forma, quand même, tenta não demorar, tá bom? Sim. Quand même, de toda forma. Sim, literalmente seria quando mesmo, mas significa de toda forma. De toda forma. On t'attend au bar à côté du cinéma, tu vois? A gente está te esperando ou a gente te espera no bar ao lado do cinema. Et c'est tu vois, que significa você tá vendo? Você vê, Você vê, seria entendeu, entendeu. entendeu, sacou, Sacou? tá ligado, viu, ou como a gente diz no Nordeste, vice. Então esse tu vois vem para você perguntar se a pessoa entendeu o que você falou. É para pedir a confirmação de que a pessoa entendeu o que você acabou de dizer, tá bom? Vamos lá. N'importe quoi. Attendez-moi directement devant le cinéma plutôt. Isso significa nada a ver. Você tá falando besteira. Esperem, vocês me esperem, por favor, né? Diretamente na frente do cinema. Plutôt, quer dizer, ao invés de fazer o que vocês fizeram, por favor, me esperem na frente do cinema. É, porque você vai me esperar no bar ao lado do cinema, a gente já tá meio atrasado, então vamos ficar na frente do cinema. Exatamente, vamos se encontrar direto no cinema. E esse n'importe quoi N'importe quoi. significa nada a ver. Ou então, que besteira, para de falar besteira. N'importe quoi. É isso para hoje, esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime embaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. À la À prochaine! la prochaine!